saudar a todos com a paz do Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar fazendo oração para darmos início a esse estudo bíblico nessa manhã de domingo. Nós nos encontramos na casa do Senhor para estar ministrando esse estudo em nome de Jesus. Para você que está nos seus lares nos acompanhando nesse momento, nós somos da Igreja Metodista em Santa Maria 2. Queremos desejar para você que você esteja, Deus te abençoando, desejar um ótimo dia para a tua vida, para a tua família, para o teu orar. Vamos estar orando em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, te damos graça nessa manhã, Senhor, por só nos concede, meu Pai, de podermos estar na tua casa e bendizer o teu santo nome, Pai, de te glorificar, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de podermos, ó Pai amado, ministrar a tua palavra, de estar estudando com seus filhos que estão nos lares, ó Pai, nos acompanhando, participando, Senhor. Oh Deus amado, que o Senhor esteja, Pai amado, trabalhando em cada coração, dando, Senhor, o discernimento, a sabedoria do teu Espírito Santo, Pai. Por isso nós queremos te agradecer, Senhor, por aqueles que estão nos apoiando, meu Deus, pois o Senhor é um Deus, ó Pai, que vai recompensar cada um de nós, ó Pai, segundo as nossas obras e o desejo do nosso coração. E o nosso coração nessa manhã se encontra alegre, Senhor, de poder estar, Senhor, ministrando, Senhor, através desse estudo, Senhor, onde o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor tem sempre a palavra para o nosso coração, basta nós buscarmos. E nessa manhã o Senhor vai, Senhor, adentrando em cada lar, em cada família, Senhor, em cada coração, fazendo a obra, Senhor, de fortalecimento, a obra de libertação, regozijando, Pai amado, conosco, Pai, teu Espírito Santo, Pai. Continue nos abençoando, toma a direção das nossas vidas nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que você possa estar pegando a sua Bíblia, em nome de Jesus, na tua casa, para que nós possamos dar início a esse estudo. O texto que nós estaremos lendo nessa manhã fala de fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, nós estaremos lendo, fazendo a leitura desse texto, para que nós possamos estar assim, trabalhando através dessa palavra, em nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: pela fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado para o lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e se já sem vitalidade,
descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também não se envergonhem dele de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a sua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José. O adorou a Deus, apoiando sob a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando porém os egípcios tentaram fazê-lo se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direis? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram as forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombarias e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o texto base de nós estamos estudando nesta manhã, essa mensagem, esse estudo bíblico nesta manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria que você estivesse ligadinho nessa manhã, o que Deus tem para falar ao nosso coração. O tema da nossa revista, que é esse primeiro semestre de ano de 2020,
A primeira lição é crer e viver a fé. Então o texto ele fala sobre fé, e quando nós lemos a palavra do Senhor, como a palavra de Deus mesmo diz, que quando nós lemos a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E nessa manhã eu tenho certeza que Deus Ele tem um projeto no teu coração nessa manhã, para que você possa estar tomando posse das verdades eternas do Senhor. Deus tem uma promessa de vitória para o teu coração. Eu não sei como você está aqui nessa manhã de domingo, nós estamos com um clima fresco, mas eu quero dizer para você que muitas pessoas, amados, estão nessa manhã, mas não sentem alegria, paz no teu coração. Mas nós acabamos de meditarmos, de citarmos esse texto de Hebreus, onde vários homens que testemunharam o poder de Deus em suas vidas, eles passaram por provações, mas eles herdaram a salvação eterna. O que nós precisamos mesmo é acreditar nas promessas do Senhor, andar nos seus caminhos e crer que Ele é poderoso para conduzir a nossa vida. Assim nós vamos estar recorrendo. Crer a viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com o próximo, com o próprio Deus. O texto de Hebreus 11 exalta a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento, desde Abel, que é relatado no versículo 4, até os profetas, que terminam no 32, sem excluir as pessoas que mesmo são não nomeadas, são lembradas por manifestarem sua fé frente aos grandes desafios da vida. O que a experiência das pessoas pode nos ensinar sobre crer e viver a fé em Deus? Amém? Então nós podemos observar, meu querido, que o Senhor, Ele através dessa palavra que foi relatada, que chegou até a nós, tem um propósito a cada dia para nos animar, nos fortalecer, para que nós possamos confiar nas promessas do Senhor. E vamos estar lendo o texto de Hebreus. Foi escrito em uma época difícil para a comunidade cristã. Eram inúmeras as ameaças à fé, muitas perseguições, pessoas buscando revelações transmitidas por anjos. E no capítulo 2, de 1 a 4, do mesmo capítulo de Hebreus, vamos estar lendo no 2. Você pode nos acompanhar na sua casa, em nome de Jesus, amém? De 1 a 2, capítulo 2, de 1 a 4. Tu, porém, fala o que convém. Louvado seja o nome do Senhor. 2, de 1 a 4. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para em tempo algum nos desviemos delas. Pois, se a palavra fala pelos anjos, permaneceu firme, toda violação, desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação, essa que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e os dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então aqui está confirmando no capítulo 2 de Hebreus, do 1 até o 4, onde Deus ele fala que foi pessoas buscando revelações transmitidas por anjos, né? Desprezando as palavras da presença de Jesus, que é no capítulo 4, verso 2, do 14 ao 18. Portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Então o versículo capítulo 2, de 14 a 18, está confirmando que Jesus, ele socorreu aqueles que eram tentados. E aqui continua: diante desse cenário, o autor apresenta Jesus como aquele que participa de nossa humanidade, que é superior aos anjos, que se deu como um caminho novo e vivo de acesso ao Pai. Por isso o povo de Deus é chamado a permanecer firme, seguindo esse caminho através da fé. Então aqui nós podemos observar os exemplos que eles permaneceram, os antigos da fé, os profetas, aqueles que antecederam, e seus nomes foram escritos, relatados nas Escrituras Sagradas. Hebreus 11 traz a memória da igreja de Cristo, as fiéis testemunhas do passado que depositaram sua confiança em Deus, esperando a cada dia da bondade do Senhor, e entendendo que muito mais do que desejar alcançar as promessas terrenas, porque Deus recompensa os que buscam, deveriam aguardar a promessa que dizia a respeito à eternidade. Nesse capítulo de Hebreus, a palavra fé vem do grego pistes, usada também em outros textos do Novo Testamento, ora, significando confiança, como em Mateus 8:10, Marcos 11:22 e Romanos 3:22 a 28. Vamos estar lendo Mateus 8:10. Mateus 8:10. Amém? Mateus 8:10. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Então aqui, irmãos, a confiança desse centurião, declarando com seus lábios aquilo, se dirigindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero repetir: o centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Então, meus irmãos, nós observamos que a fé, esse centurião, ele trabalhou a sua fé, ele trabalhou a sua fé, ele confiou, reconhecendo que Jesus tinha todo o poder e tem todo o poder, mas no seu dia, no momento que ele estava vivendo com dificuldade, aquele centurião, ele confiou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele declarou com seus lábios o agir, o poder que estava na sua vida de Jesus. E para nós, irmãos, não podemos somente ficar com palavras, mas nós precisamos confiar no agir de Deus. No momento que nós estamos passando, nós estamos vivenciando esse desafio do coronavírus, muitas pessoas estão desanimadas. Nós não sabemos, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela traz alento para a nossa alma, para o nosso coração. Precisamos confiar naquilo que Deus tem para nós, que é as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor, irmãos, ela sempre vai se cumprir nas nossas vidas. E o que esse texto, essa palavra nessa manhã traz para mim e para você? É crer nas promessas do Senhor. O crer, declarar. Esse centurião, ele declarou, ele acreditou que Jesus podia curar, tinha todo o poder para curar, e ele declarou com seus lábios. Como é que está a tua vida nessa manhã? Você se encontra desanimado? Dobra o seu joelho, confia no Senhor, porque Ele vai transformar a tua vida. Ele, através dessa palavra, Ele está trazendo ao nosso coração que os antigos da fé, eles venceram, eles acreditaram
no agir de Deus, nas promessas do Senhor, mesmo como se relata no versículo 1, não acreditando, não vendo, mas eles acreditaram. E se nós observarmos a trajetória de cada um deles, foram chamados por Deus. Nós temos escrito na palavra do Senhor, naquela época ainda ia ser redigido a palavra do Senhor. Eles estavam vivendo pela fé. Mas nós temos a palavra, nós temos testemunhos, como nós acabamos de ler essa palavra toda de Hebreus 11. Nós temos a palavra para nós espelharmos, para nós confiarmos naquilo que Deus pode fazer. Então, irmãos, precisamos confiar naquilo que Deus pode fazer por nós. Se nós estamos com vida, é o Senhor que tem nos dado, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? O capítulo traz 2 conceitos fundamentais para a compreensão e vivência da fé. Já no versículo 1, temos a palavra certeza, isto é, um estado de segurança nas promessas de Deus, segurança do grego hipostasis, daquilo que ainda não está presente, mas é esperado com confiança. E temos também a palavra convicção, do grego elegos, uma atitude de quem crê, espera que as coisas que esperam, ou seja, as promessas acontecerão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O autor relembra a trajetória de algumas pessoas que ao longo da história bíblica obtiveram testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa. Então eles esperaram, eles tiveram aquela espera, aquela confiança de que realmente eles acreditaram naquilo que Deus poderia fazer pela vida deles. E como eu relatei anteriormente, nós temos a palavra do Senhor, nós temos os testemunhos dos antigos da fé, dos patriarcas, dos profetas, de todos aqueles que foram chamados para testemunhar o nome do Senhor durante a sua vida. E eu quero dizer para você nessa manhã que nós precisamos confiar no Senhor. Todo o capítulo 11 é desenvolvido em torno de um recurso literário específico chamado anáfora, isto é, a repetição das mesmas palavras no início de uma frase. Isso fica perceptível na recepção da expressão pela fé. Há de certa forma, uma intenção de evidenciar a presença da fé na vida cotidiana, além de enfatizar a ideia da fé como um legado para as gerações futuras. É a partir da memória da vida de homens e mulheres que de fato se dispuseram a viver por fé, que essa certeza e convicção vai sendo anunciada e ensinada às gerações futuras. E nós precisamos estar sempre ser um canal de bênção para outras pessoas. E como nós vamos ser canal de bênção para as outras pessoas? É obedecer os mandamentos do Senhor, é crer nas palavras transferidas pelo Senhor, porque como já relatei, já disse, os antigos da fé, eles foram realmente pela fé. E hoje nós temos não só a fé, mas nós temos a palavra, nós podemos acreditar, algo escrito, palpável e testemunho daqueles que confiaram nas promessas do Senhor. Nós podemos assim relatar na palavra do Senhor e confirmar sobre a questão de Abraão. Quando Deus chamou Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo para mim e para você? Se Deus nos chamar a cada um de nós, será que nós vamos sair ou nós vamos procurar saber aonde nós iremos? Se nós vamos ter uma comodidade, uma receptividade em algum lugar? Quando nós fazemos uma viagem, geralmente a gente já imagina até a volta da viagem, toda a trajetória, os dias que nós vamos fazer nessa viagem. Basicamente nós pensamos dessa forma, e nós, de uma certa forma, nós ficamos à vontade, seguros no real que nós acreditamos, a condição financeira,
o veículo vai ser usado para chegar até aquele local, talvez uma casa, nós vamos ficar, um hotel, mas aqui a palavra do Senhor, através da vida de Abraão, nos ensina que Abraão acreditou naquela palavra do Senhor, na confiança. Abraão, ele teve fé, o nome dele é Abrão, depois o nome dele foi mudado para Abraão, e ele foi considerado o pai da fé. E às vezes nós temos o necessário, até supérfluo em nossa casa, e nós não damos valor naquilo que Deus tem providenciado a cada um de nós, irmãos. Querida igreja do Senhor, você que está nos acompanhando nessa manhã, saiba que Deus, Ele tem cuidado de nós, que nós precisamos reconhecer o sustento que Deus tem nos dado, o cuidado de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala que o amor de Deus que é derramado em nossos corações, e muitas pessoas, meu querido, estão passando por grande dificuldade nesse dia, nesse momento que nós estamos vivendo. E às vezes, com certeza, você está na tua casa, você tem o seu café da manhã, você tem o seu almoço, às vezes você passa por dificuldade, e às vezes nós mesmos queremos reclamar, mas não podemos reclamar. Nós precisamos agradecer aquilo que Deus tem proporcionado a cada um de nós, o nosso alimento na nossa mesa, enfim, a palavra, o acesso que nós temos à palavra dele sendo trabalhada em nossos corações. Não há preço que possa pagar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque o texto relata que muitos passaram por perseguições, mas mesmo assim o poder de Deus estava nos acompanhando, a unção de Deus estava sobre a vida deles. E não está no texto nessa manhã não, irmãos, mas eu quero relatar sobre a vida de Paulo e Silas. Estavam ali, foram chicoteados, presos naquele cárcere, e por amor a pregar a palavra do Senhor. E mesmo assim, em meio àquela dificuldade, eles começaram a louvar a Deus, a cantar hinos de louvor e adoração ao nome do Senhor. E o Senhor entrou na providência e fez o milagre naquela cadeia, e os presos foram salvos. Por quê? Porque eles perseveraram acreditando no poder de Deus. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus sempre vai fazer por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A lembrança dos feitos desses homens e mulheres traz consigo algumas características da fé. Abel apresentou uma fé sacrificial, no versículo 4. Enoque agradou a Deus com sua fé, no versículo 5. Noé apresentou uma fé temente a Deus, 7 e 8. Abraão, sem hesitar, obedeceu o chamado de Deus, no versículo 8 e 10. Conseguiu oferecer o filho Isaque como sacrifício, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17 e 19, enxergou e creu nos planos de Deus para a vida de seus filhos, por isso os abençoou. O mesmo ocorreu com Jacó, quando abençoou a descendência de seu filho José, e com confiança adorou o Senhor. No versículo 21, José, conhecendo a promessa feita por Deus de dar ao seu povo uma nova terra, creu apesar das adversidades do Egito, e ao orientar sobre o destino de seus ossos, estava se apoiando na certeza da promessa e da fidelidade de Deus. No versículo 22, Moisés entendeu que sofrer com o seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito, por isso aceitou sua missão e desafio, contemplando junto com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor. No versículo 23 a 29, e mesmo sem poder ver as muralhas de Jericó ruírem, pôde crer que esse dia chegaria. Versículo 30, Raabe, rejeitada por ser quem era, creu no Deus que não o rejeita e se pôs como instrumento libertador nas mãos divinas. Então aqui está também a história de Raabe, uma mulher considerada
fora da aliança de Deus, porque ela não fazia parte do povo de Deus, mas através da atitude de Raabe, de receber os espias, de acolher com alegria o seu coração, creu, ela acreditou. Com certeza ela sabia dos relatos que tinha falado sobre o povo de Israel, e ela colocou no seu coração de receber, de escolher esses espias para um movimento da parte do Senhor, e ela foi usada como libertadora, também ela foi usada como serva do Senhor, como instrumento vivo nas mãos de Deus. Ela aproveitou a oportunidade, e ela, como fora da promessa do Senhor, ela aproveitou a oportunidade. E nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, conhecemos a palavra, precisamos agir com fé, precisamos trabalhar em prol da obra do Senhor, estar ministrando, estar trabalhando, estar profetizando libertação nas vidas, porque há muitas vidas sofrendo, meu querido, há muitas almas, aparentemente você olha por fora, e às vezes você não vê que a pessoa está sofrendo, e às vezes também você vê a pessoa no semblante também totalmente arrasada, precisando de uma palavra, mas o Senhor conta comigo e com você, como igreja dele nessa terra. Todas as pessoas, as demais citadas no capítulo, deram testemunho de uma fé real. Trata-se de um relato de qualidades positivas e possíveis de serem alcançados por meio de fé, princípios e exemplos que foram passados como legado para todas as gerações. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que os discípulos e a igreja primitiva, o apóstolo Paulo alertando a igreja, e ele falava que nós somos cercados por nuvens de testemunhas, e realmente nossos familiares nos conhecem, o nosso vizinho, aqueles que fazem parte da nossa vida, mas o que vai prevalecer através do nosso testemunho é que se realmente nós temos confiado no Deus que nós servimos, e nós precisamos confiar, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, amém? Então, através dos que nós vamos estar assim, nesse final aqui, desse primeiras palavras, foram passados como legado para todas as gerações. Nós temos uma oportunidade na nossa vida passar legado. Eles passaram um legado, e transmitindo para nossas vidas, nós precisamos passar um legado para aqueles que nos conhecem. Os jovens que estão crescendo, as crianças, todos estão nos observando, ou seja, nós estamos cercados de nuvens de testemunhas, e o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você tem passado, e Ele tem zelado por cada um de nós. A palavra que ilumina a vida vai nos dizer que sabedorias podemos extrair do texto de Hebreus para amadurecimento da nossa fé. Essa é uma pergunta para mim e para você. Que sabedoria podemos extrair deste texto de Hebreus para o amadurecimento da nossa fé? Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus, é ultrapassar os limites das tradições, é ir além da busca por uma fonte de socorro, é expressar amor e confiança genuínos a Deus verdadeiro, é ter atitudes que reflitam o motivo e a fonte da nossa fé. A fé nos leva à devoção sincera a Deus, independente do que aconteça. Ela nos faz olhar para Ele com temor, respeito e devoção, e ao mesmo tempo com amor. Vale lembrar que a fé que Deus espera de nós não é fé heróica, como muitas vezes se imagina. Aqueles e aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplo de pessoas de fé, também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova, diante de limites e barreiras. É a partir de tais experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus.
A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada, mas aquela que leva cada pessoa a reconhecer os seus limites, sinceramente diante do Senhor, e confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Nós somos limitados, mas é através da nossa intimidade, da nossa declaração diante de Deus, quando nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto e declaramos as nossas fragilidades que nós precisamos, em que área o Senhor possa agir em nossas vidas. Como está dizendo, não vamos mostrar uma fé heróica, porque herói, mesmo sendo herói, Jesus ele se entregou. Jesus ele não foi pego por autoridades daquela época, por soldados. Jesus apenas se entregou. Ele se entregou na cruz para nos salvar. Ele se entregou para depois reaver de novo. E essa foi a vitória do Senhor Jesus Cristo. Ele não usou o seu poder para poder se vangloriar, mas Jesus, ele cumpriu à risca aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era o último cordeiro, o cordeiro que se ofereceu a si mesmo por cada um de nós na cruz, para resgatar a cédula que estava na mão de Satanás, a legalidade de Satanás sobre as nossas vidas. Mas hoje nós podemos dizer que nós somos transformados pelo agir de Deus, pelo testemunho que Jesus verdadeiramente se entregou para nos salvar, para nos redimir de todo pecado. Por isso está a nossa fragilidade sendo declarada diante do Senhor, e o Senhor, através do teu Espírito Santo, ele nos fortalece, e nós devemos, cada um de nós, recorrermos ao Senhor, buscar em oração, acreditar na palavra do Senhor para nos fortalecermos. Amém? E aqui fala fé e certeza e convicção. São três palavras. Ao apresentar a fé com certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições e sinais de sua vivência. É preciso crer. Isso é ter segurança daquilo que se acredita e espera. Ao apresentar com convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé. Isto é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. Amém? Então, aqui fala aguardar o cumprimento das promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos acreditar, irmãos, por mais que nós achamos o nosso entendimento que Deus não está agindo. Eu estava meditando e o Senhor me fez lembrar sobre a situação de Jacó, quando seu filho José, através de seus irmãos, foi vendido e ficou muitos anos depois que Jacó teve um encontro com José no Egito. Mas eu posso observar, Jacó foi escolhido como um patriarca, foi relatado na Escritura Sagrada como o pai do povo de Israel, e eu entendo que é um entendimento para nossas vidas. Jacó ele tinha intimidade com Deus, mas aquilo que Deus tinha que relatar, que tinha que declarar para ele poderia muito bem, no meu pensamento, saber que José foi vendido, mas aquilo que é escondido é para Deus, aquilo que é revelado é para nós, para cada um de nós. Então, às vezes você espera uma promessa, algo da parte do Senhor, até pediu ao Senhor uma resposta, ou algo que você pediu ao Senhor não chegou, mas saiba que Deus, ele sabe que ele tem que te entregar, e na hora certa ele vai te entregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó ficou muitos anos sofrendo, mas depois ele teve regozijo na sua alma, porque ele teve encontro com José, e José recebeu a sua família no Egito para salvar da fome, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que Jacó, sendo patriarca, tendo intimidade com Deus, e Deus não fez o saber, não revelou para Jacó que José estava vivo. Então, meus amados, o que Deus quer falar conosco, nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem para nós, e Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Amém? A fé vai além das sensações emocionais. Ela está fortemente ligada à convicção de que se tenha na palavra e no relacionamento com o Senhor. Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais.
Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce confiável. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar seu desenvolvimento e de torná-la inconstante, como são nossas emoções. Obviamente, Deus nos permite viver um aprimoramento da fé nos nossos altos e baixos, mas na verdade ela está intimamente ligada às nossas convicções, e isso nos torna fundamental para que em tempos de angústias nós consigamos superar pela fé as dificuldades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, como nós já dissemos, estamos passando por esse momento do Covid-19. É uma enfermidade, é um problema que tem assolado mundialmente, e nós estamos, através desse estudo, nos traz um entendimento que nós precisamos confiar no Senhor. E se o Senhor tem te colocado de pé, tem falado no seu coração, continue ligado com Ele, continue confiando nas suas promessas, porque assim como nós lemos sobre a questão de Moisés, quando Deus relatou para Moisés: você vai pedir ao povo para matar um cordeiro e o seu sangue passar nos umbrais das portas. E pela fé, como está relatado também, nessa lição sobre Moisés obedeceu a Deus e passou nos umbrais da porta, para que quando o anjo viesse e não chegasse na casa dos hebreus, e nenhum dos primogênitos morreram. Amém? Então nós precisamos estar sempre clamando ao Senhor, para que o Senhor venha guardar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Que Deus continue guardando a tua casa, a tua família, porque se você está participando conosco nesse domingo desse estudo, é porque o Senhor tem um projeto, Deus tem uma palavra ao teu coração, para que você possa confiar naquilo que Deus sempre vai fazer, que é libertar, que é salvar, que é proteger aqueles que amam a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Cristo nos dá acesso à esperança para a vida eterna, mas também nos permite viver a terra abundante prometida por Jesus. Por ela temos alívio em tempos de aflição, perigo ou angústia, e também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Ele venceu o mundo. Jesus declara que para os discípulos, para que eles pudessem ter fé. Amém? Ele declara: tenham fé, porque eu venci, vocês vão vencer. E nós precisamos ter fé na palavra do Senhor, continuar abrindo nosso coração, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Então eu quero deixar a conclusão desse estudo nessa manhã. Além do caráter confessional, isso é crer a partir da fé. A fé também nos leva a um ambiente de experiência, o que nós compreendemos como viver a fé. O que vemos em Hebreus 11 é o relato sobre pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Quando a vivemos, construímos um testemunho e consequentemente um legado. É preciso, portanto, saber viver, a fim de que nossa fé seja inspirada, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. Eu quero repetir: para que a nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. E nós temos uma causa de Cristo para anunciar as pessoas. Nós temos a palavra do Senhor para anunciar as pessoas que estão sem inspiração. A primeira palavra, inspiradora, a fé inspiradora. As pessoas estão sem inspiração. Deus conta comigo e com você para inspirar essas pessoas. Deus espera de mim e de você para que nós possamos ser pacificadores, pacificar as pessoas que estão em desarmonia, lares destruídos, pessoas que estão sem perspectiva de vida.
diante de problemas que estão acontecendo, mas o Senhor conta comigo e com você para ser pacificadores e enfim, sermos assim, para que nós possamos ser instrumento da causa de Cristo. Deus, através da palavra dessa manhã, nos passa para que nós possamos ser pacificadores, trazer alegria, trazer paz nos corações, e somente através de profetizarmos a palavra do Senhor. Eu profetizo na sua vida a salvação em Cristo Jesus. Eu profetizo no seu lar a abundância de alegria, o sustento na tua casa, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essas são as promessas do Senhor. E todos que foram relatados aqui, eles passaram por dificuldades, eles passaram por provações, mas eu tenho certeza para você que Deus, mesmo diante das provações, no final desse capítulo 11, fala que eles obtiveram a salvação, porque eles confiaram nas promessas do Senhor. E volta a dizer, terminando esse estudo nessa manhã gloriosa, nós temos, amados, a palavra do Senhor. Nós temos o antigo da fé, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, e está chegando até Jesus, o único sacrifício, o sacerdote pascal, ele que se ofereceu a cada um de nós para nos trazer a salvação, para que nós possamos anunciar esse evangelho de salvação que só há em Cristo Jesus. Não há outro nome que foi dado através de Jesus Cristo, somente esse nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Que você nessa manhã possa estar com essa palavra, com esse estudo no seu coração, e que você continue meditando nessa mensagem nessa manhã, que fala em Hebreus 11, momentos que nós estamos passando, é somente pela fé para vencermos essas dificuldades, e confiar no poder de Deus, em nome de Jesus. Eu quero estar fazendo a oração nesse momento, em nome de Jesus, pela sua vida, pelo teu lar, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça realmente, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Queremos te agradecer, meu Deus, pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Estamos, Pai amado, limitados para transmitir essa live, que têm nos apoiado, e também clamar pelas vidas que estão nos acompanhando, Pai amado, nos seus lares, nas suas casas, Pai amado, em algum lugar no seu trabalho, que eles possam ser alcançados pelo poder de Deus, ó Pai, que eles possam confiar nas suas promessas, assim como nós temos, ó Pai, a tua palavra, para que nós possamos meditar. Nós temos o teu Espírito Santo, ó Pai, e nós estamos no período da graça, e nós podemos, ó Pai, se chegar diante de ti em oração, e o Senhor atende o nosso pedido, atende o pedido desse irmão, dessa irmã, que tem clamado, Senhor, pela madrugada. É pela madrugada que, Senhor, que o inimigo vem atacá-los, e é na madrugada também que eles, tendo o regozijo do Senhor, o Senhor os protege e livra de todo mal. Essa é a nossa oração feita em nome de Jesus nessa manhã, Senhor, colocando, ó Pai, essas vidas nas tuas mãos. Livra de todo mal, sustenta, Senhor, dê um dia abençoado na tua presença. Essa é a nossa oração feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.